Bom dia, pontualmente 11 horas, conforme prometido, dessa vez eu consegui estar aqui. Então, me propôs hoje, na manhã de hoje, falar sobre felicidade e prosperidade. O ser humano tem como objetivo máximo buscar na sua vida felicidade e prosperidade. Desde pequeninos que a gente é estimulado a ser feliz. Quando a gente é criança, a gente recebe carinho, afeto, amor, muitas vezes presentes, e muitas vezes criamos um conceito errado do que seja felicidade. Dentro do nosso sistema capitalista, a felicidade envolve muito da prosperidade econômica. E na realidade nós vamos ver ao longo dessa palestra na manhã de hoje que felicidade é muito mais do que isso. Casualmente eu tenho o privilégio de estar ao lado da felicidade e da prosperidade. Essa planta aqui ao meu lado é conhecida como a árvore da felicidade e da prosperidade. Então desde pequenininho que elas são plantadas e se desenvolvem conjuntamente. Essa sensação de estar junto e formar um só ser, isso traduz de certa forma o que nós podemos entender por felicidade. Foi feita uma pesquisa pelos cientistas e colocaram 3 macaquinhos longe da sua mãe logo que nasceram. E foi-lhes dado alimento. Para um foi colocado um macaco de metal frio, gelado, que não passava calor. Para outro foi-lhe dado uma mãe, macaca, de madeira, e que não era fria, mas também não lhes passava calor. E para o terceiro foi-lhes dado uma macaca de feltro, de lã, e que essa, além de ser fofa, veludada, ela tinha calor, e lhe passava calor. Constataram, ao longo do crescimento, que aquele que tinha a macaca mãe, de feltro, e que sentia o calor da sua mãe, esse cresceu quase que naturalmente e criou pujança. O que tinha a mãe macaca de madeira definhou um pouco e não prosperou e não cresceu tanto como deveria crescer. Ficou atrasado. E aquele terceiro macaquinho que foi criado ao lado de uma macaca gelada, esse acabou definhando e, para surpresa de todos os cientistas, morreu. O que vem provar a teoria de que para a nossa felicidade é muito importante constituir uma família. Então a família é o berço da civilização humana. Através da relação de um homem e de uma mulher, muitas vezes a mãe recebe o encargo de criar esse filho. E muitas vezes esse filho segue a revelia aos moldes da mãe. Na realidade, a ciência moderna pesquisou e comprovou que a figura paterna é essencialmente importante na criação dos filhos. E no meu trabalho de conclusão, eu pesquisei sobre o papel, a função do pai. O papel, a função e o porquê que o pai teria que exercer esse papel dentro da sociedade. Então, muitas vezes, mães que geram seus filhos ou os criam sozinhos, vão deparar com dificuldades afetivas, emocionais dos seus filhos, normalmente na puberdade em diante, até a adolescência, o que muitas vezes perpetua ao longo da sua vida. Diariamente, semanalmente, quase que a todos os meses, eu atendo pessoas que se sentem felizes e buscam no meu consultório: doutor, eu vim aqui para aprender o que é o amor, o que é a felicidade que eu desconheço. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo emoções, sensações e percepções, que podem ser mentais, emocionais ou psicológicas, ou até mesmo espirituais. Muitas pessoas têm a facilidade, a facilitação, que eu não discuto aqui se é uma fantasia ou não. A ciência muitas vezes prescreve isso como sendo esquizofrenia, mas na prática, a vida tem me mostrado que é muito mais do que simplesmente um diagnóstico circular, redundante e que não esclarece muitas coisas.
Então, muitas vezes através do meu trabalho, para quem ainda não sabe, eu trabalho com regressão e hipnose. A hipnose nada mais é do que uma ferramenta. A hipnose por si só não é nada. Agora, somado a outras técnicas que eu domino, através do estado hipnoidal, que é um estado alterado da consciência, o indivíduo vai de encontro aos seus arquivos de memória, e lá, justamente lá, onde ele sentiu uma frustração, uma mágoa, um medo, uma raiva ou uma tristeza, pode ter sentido também o sentimento de rejeição, abandono, culpas ou perdas. Enfim, o trabalho é muito singular e subjetivo a cada pessoa, não é? Então, algumas pessoas já sabem o seu problema, de alguma forma facilita. Mas, pasme, quando o indivíduo chega buscando, por exemplo, eu quero aprender a dirigir e passar na autoescola. Quando ele regride para saber o bloqueio que ele tem em relação ao seu medo de dirigir carro, muitas vezes e quase sempre, aparecem e surgem os medos mais infantis e que estão alicerçando esse medo maior, que muitas vezes é depressão, é pânico, né? Muitas vezes mascara uma fobia. Como, por exemplo, Freud estudou e pesquisou e comprovou, de certa forma, que muitos medos, como aranha, por exemplo, tem a ver com a sexualidade, né? Cobra, sonhar com cobras, muitas vezes também tem com a sexualidade. Isso dentro da visão da psicanálise. No meu trabalho, isso é questionável, porque medo de aranha pode ser realmente o medo de aranha, como pode não ser. Medo de cobra, de certa forma todos nós temos, porque ela é virulenta, ela nos mata. Se a gente se permitir sem saber que cobra é, pode nos causar muito mal. Então, assim, durante esse trabalho de regressão, muitas coisas aparecem. E o mais incrível é que as pessoas buscam, através desse trabalho, a sua felicidade. Muitas pessoas casam cedo para se libertar do jugo dos pais que são repressores. Né? Então é muito comum eu atender mulheres que casaram em torno de 16, 17 anos, ou para esconder uma gravidez prematura, ou para fugir dos seus lares, ou por uma pseudo-liberdade, tipo assim, eu vou casar, eu vou ser livre, não vou mais depender do pai e da mãe, vou ter um marido que me sustenta, e vou ser feliz. Muitas vezes é uma doce ilusão, nós sabemos disso. Porque quem casa, quer casa. E casa representa a questão da prosperidade, a questão da materialidade. Entretanto, a prosperidade não é só materialidade. A prosperidade envolve muitas coisas. O indivíduo pode ser próspero, saudável e feliz com desapego, abrindo mão dos seus bens materiais, como automóvel, casa. Quantos e quantos seres, quantas e quantas famílias humildes, eu diria até pobres, economicamente falando, que a gente já conheceu ao longo da vida e que são felizes. Né? Aqui mesmo nessa rua onde eu trabalho, tem um casal que é muito feliz e não tem dinheiro, cuida dos carros. E tem uma filhinha de 2 aninhos que representa a felicidade para eles. Aquela filhinha é o patrimônio maior deles. Então, quando o indivíduo consegue avaliar, perceber e sentir aquilo que ele mais deseja e que traduz a leveza da felicidade, ele percebe quanto ele é feliz. Né? Por exemplo, eu posso ter uma namorada muito linda, muito bonita, vistosa, mas que não me preenche afetivamente. Eu posso estar casado com uma mulher que é pagã, não acredita em Deus, enquanto que eu, sendo uma pessoa religiosa, acredito piamente que existe um ser superior. Então essa incompatibilidade de gêneros, essa incompatibilidade muitas vezes econômica, social, política e religiosa, nos traz frustrações. E as frustrações, elas vão meio que sedimentando. Imagine assim, quanto mais você larga a terra num buraco, menos buraco ele se torna.
vai fechando, fechando, até o ponto de você preencher aquele buraco. De certa forma, na nossa mente, nós temos um vazio crônico. Todo ser humano busca entender quem sou eu, de onde eu vim e para onde é que eu vou. Isso muitas vezes norteia a vida da pessoa e frustra a pessoa de tal maneira que ela se torna insegura, medrosa e passa a sofrer de melancolia inicialmente, depois de depressão e muitas vezes de pânico. Quando os três sentimentos afloram, a pessoa gera um trauma que muitas vezes impede de voar de avião, de dirigir carro, de constituir família e ter um filho, de, por exemplo, mudar de cidade, ou coisas que venham mudar o seu comportamento, o seu meio social em que ela vive. Eu costumo dizer que para a pessoa ter sucesso na vida e fazer uma regressão que produz efeito, ela precisa ter vontade em primeiro lugar, eu quero, né? Desejo. A desejo é a libido que você coloca no processo e que vai alavancar a sua mudança, né? E por terceira e última questão, que eu costumo dizer, é a atitude da mudança. Não basta você vir blá 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 blá, se não quiser e não mudar a sua atitude em relação à vida, né? Então, a questão do desapego, de se desapegar da materialidade, a questão do desapego, de não se sentir dono do seu companheiro ou companheira, esse desapego vai fortalecer o sentimento de amor incondicional. E esse amor que não cobra nada, e que não exige nada, e que tudo doa em troca de uma felicidade comum, ele está embasado numa coisa que chamamos de perdão e amor. Em outras palavras, é misericórdia. E como é difícil para o ser humano, né, sentir perdão e sentir amor ao mesmo tempo. Normalmente nós somos corridos pela raiva, pela mágoa, pela tristeza e muitas vezes pelo ódio. Eu já atendi aqui pacientes que vociferavam de ódio pela sua mãe ou pelo seu pai. E surpreendentemente, quando essa mesma pessoa consegue perdoar, não só seus pais, como a si próprio, o grande milagre da vida acontece. E é simples. O indivíduo transforma a ira, o ódio e a raiva em perdão e amor. O indivíduo transforma o medo em coragem, vai transformar as mágoas, as tristezas em alegrias. E todo aquele sentimento que era negativo, que ancorava esse indivíduo a um passado nefasto e sofredor, se transforma de tal maneira que o indivíduo consegue encontrar dessa forma a verdadeira felicidade. Então a felicidade ela é subjetiva e é singular a todos nós. Eu posso ser feliz com um carro antigo, um apartamento usado e um emprego comum. Mas eu posso ter a ambição de querer ser feliz com algo mais. Então eu vou estimular meu sentimento de prosperidade. Eu vou acordar cedo, eu vou colocar metas na minha vida, eu vou exigir do meu comportamento algumas mudanças e que serão facilitadoras da minha nova vida. E através de um renovar constante, de uma renovação da minha vida, eu vou ter novas emoções, novas sensações de felicidade. Entretanto, assim como nós temos um dia maravilhoso, ensolarado, nós podemos ter também um dia no dia seguinte chuvoso, com trovoadas ou nublado. Então, assim como a natureza nos oferece um dia após o outro diferente, também na nossa mente, na nossa vida, no nosso dia a dia, um dia nunca será igual ao outro. Poderemos ter, digamos assim, dentro de uma normalidade, dias semelhantes, mas nunca iguais. Então, não é em função de que amanhã eu serei menos feliz do que no hoje, que eu deva me frustrar e me sentir infeliz. Não é? Então, para que a felicidade e a prosperidade, como essa linda árvore, essa linda planta que está aqui ao meu lado,
tão bem representa, pela sua pujança, pelo seu verde intenso, né? Dá vontade de abraçar e sentir a sua energia. E pessoas que têm a sensibilidade como eu de ver a aura, de ler a aura, com tantos outros, quem sabe você que me assiste nesse momento, a gente se aproxima da natureza e se sente regozijado, se sente recarregado na nossa essência, na nossa energia, né? E é através dessa energia pura, transcendente, que envolve a natureza, que envolve o perdão, que envolve o amor e que envolve a misericórdia, é que a gente consegue fazer a transcendência em busca da nossa felicidade. Então veja, ser feliz não é uma coisa fácil, mas não é impossível. Quem sabe você que me assiste nesse momento, estude a possibilidade, busque um terapeuta, um psicólogo. Só aqui no Rio Grande do Sul, me parece, somos mais de 30 mil psicólogos. Então, fora terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos, né? Assim como eu domino a massoterapia e domino a hipnose, cada terapeuta domina a sua área. E dentro de uma busca constante, como se fosse uma escada. A nossa vida é uma escadinha. Você melhora, fica num patamar. Aí sente que não melhorou mais tanto, sobe outro patamar. Então, à medida em que você vai crescendo, você vai subindo a escada da sua excelência. E em função do seu merecimento, que já é um entendimento espírita ou espiritual, de que nós trazemos de outras vidas, quem sabe, karmas e dharmas, né? Então, em função do seu merecimento, em função daquilo que você merece ter, você pode sim desenvolver habilidades, dons, talentos e a misericórdia de olhar para um semelhante caído numa calçada e fazer com ele o que você faz com o seu gato, com o seu cachorrinho, né? Trazer um pouco de luz, de amor, de harmonia, de paz e de felicidade. Doe aquele miserável que está na calçada, se não for dinheiro, um lanche, se não for isso, uma roupa velha, um sapato velho, e desta forma você vai estar sentindo, junto com o seu eu interior, o que é felicidade. Então, felicidade, gente, é fazer o bem sem olhar a quem. Isso é um lema rotariano, né? E a prosperidade, a partir daí, como uma chuva cósmica de merecimento, será a sua rota de vida. Quanto mais generoso tu for, mais tu recebes. Quanto mais generoso tu fores, mais tu ganha. E quanto mais tu ganha, mais dever tu vai ter de ajudar o teu próximo. Pense nisso. Enquanto eu lhes digo, namastê, o Deus que está em mim, cumprimento o Deus que está em você. Você que me ouviu, a partir de hoje, vai ter um prêmio que, vindo na minha clínica, você será merecedor. Venha até nós, compareça, conheça as instalações da clínica de Reinaldo Momo, psicólogo, hipnólogo, em Porto Alegre. Muito bom dia e até breve.